Os participantes da conferência sobre o clima que acontece em Berlim exigiram um prazo global para a eliminação dos combustíveis fósseis. A Ucrânia terá provocado 100 mil baixas à Rússia em Bakhmut. Kremlin procura responsáveis pelo descarrilamento de um comboio a norte da Ucrânia. Eurostat confirma que os consumidores constatam na carteira. A inflação anual voltou a subir. Nas contas de abril, os preços aumentaram 7%. A luta contra as alterações climáticas exige um prazo global para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. Esta foi uma das mensagens sublinhadas durante o primeiro dia do Diálogo Climático de Petersberg, uma conferência que acontece em Berlim. A ministra dos Negócios Estrangeiros alemã sublinhou a importância da solidariedade e da cooperação. Wir haben auf der letzten Klimakonferenz erlebt, dass wir eben nicht genug erreichen konnten mit allen Staaten dieser Welt. Deswegen wollen wir hier in Berlin diejenigen zusammenbringen von Industriestaaten, von kleinen Inselstaaten, von Schwellenländern, die wirklich Hand anlegen wollen, die out of the box denken und Lösungen dafür finden wollen, wie wir dazu kommen, die Klimakrise wirklich einzudämmen. O Diálogo Climático de Petersberg é um passo fundamental nas negociações antes da COP28 em dezembro. By the end of COP28, I count on all G20 leaders to have committed to ambitious new nationally determined contributions covering all greenhouse gases and the whole economy and indicating absolute emission cuts targets for 2035 and 2040. And I urge all parties to ensure that COP28 delivers on loss and damage funding. Em Berlim, o presidente da próxima Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP28, pediu que até 2030 seja triplicada a capacidade mundial de produção de energia renovável. Bakhmut e Marinka, na região de Donetsk, mantêm-se como palcos dos combates mais ferozes na invasão russa da Ucrânia. As forças militares ucranianas preparam uma contraofensiva para tentar expulsar os invasores, que ali concentram também as forças terrestres, num apelidado picador de carne, onde a Rússia tem vindo a sacrificar milhares de vidas, de acordo com dados recolhidos pelos Estados Unidos. But just since December, we estimate that Russia has suffered more than 100,000 casualties, including over 20,000 killed in action, nearly half of whom were Wagner soldiers, the majority of whom were Russian convicts that were thrown into combat in Bakhmut without sufficient combat combat training, combat leadership, or any sense of organizational command and control. Na segunda-feira foi notícia um novo ataque russo com mais de 3 dezenas de mísseis, mas também o descarrilamento de um comboio russo na linha de Briansk, a norte da Ucrânia, com suspeitas de ataque não reivindicado pela Ucrânia. O Kremlin abriu uma investigação ao caso. Há suspeitas de haver grupos de russos opositores da invasão na Ucrânia a tentar sabotar os objetivos de Vladimir Putin. Noutras partes da Rússia, incluindo em São Petersburgo, têm sido depositadas flores em monumentos alusivos ao escritor ucraniano Taras Shevchenko, o que está a ser entendido como manifestações anti-guerra e tributos às vítimas ucranianas dos bombardeamentos russos retomados sexta-feira contra várias cidades e que mataram dezenas de pessoas, incluindo crianças. O som de tiros e explosões não para em Khartoum, apesar das tréguas terem sido oficialmente prolongadas esta segunda-feira. O fumo negro continua a recortar o horizonte da capital do Sudão, indiferente ao anúncio de um primeiro entendimento na frente diplomática. Segundo um enviado da ONU, os generais que lideram as fações em conflito concordaram em enviar representantes para negociações que podem decorrer na Arábia Saudita. Com a situação a agravar-se para a população civil, o Programa Alimentar Mundial levantou a suspensão temporária das operações no Sudão. Os combates já empurraram milhares para fora do país. Os recursos para os milhões que permanecem são cada vez mais escassos. A distribuição de alimentos deverá recomeçar em breve, mas apenas em locais onde estão garantidos os corredores humanitários. A fome e o agravamento das condições de segurança levaram as Nações Unidas a enviar para o terreno o principal responsável pela ajuda humanitária. A ONU alerta para a possibilidade de uma crise social de grandes proporções, uma vez que as populações que ficam isoladas pelos combates estão também a ficar sem água potável. Milhares de estrangeiros já foram retirados do país e dezenas de milhares de sudaneses estão em fuga atravessando as fronteiras.
Egito, Chad e a República Centro-Africana são os destinos principais. A ONU prepara-se para a possibilidade de mais de 800 mil pessoas fugirem do Sudão. O Quênia vai processar por terrorismo o líder da seita implicada na manipulação de mais de uma centena de pessoas para jejuarem até à morte no sudeste do país. Paul Mackenzie, o pastor da Igreja das Boas Novas, tinha sido detido há 2 semanas, quando os primeiros corpos começaram a ser desenterrados de valas comuns. Foi presente esta terça-feira a um tribunal que se revelou incapaz de o julgar e o libertou. Mas a polícia deteve-o de novo e levou-o para Mombasa, onde será agora julgado à luz da Lei da Prevenção do Terrorismo. O caso também já levou a atenção de um outro pastor no Quênia por alegada ligação ao já apelidado Massacre de Shakahola. Manifestação de raiva e pesar em Gaza após a morte do líder da Jihad Islâmica Kader Adnan. Morreu numa prisão israelita após 86 dias de greve de fome. As ruas foram invadidas por multidões e as lojas fecharam em sinal de respeito. Enquanto a tensão aumentava, a viúva apelou à calma. O apelo à contenção surgiu horas depois de militantes terem disparado 3 rockets contra Israel após o anúncio da morte de Adnan e de haver relatos de outros lançamentos mais tarde. Adnan foi o primeiro palestiniano em greve de fome de longa duração a morrer sob custódia israelita. Volta a subir a curva da inflação na zona euro. O índice anual de preços para o consumidor subiu 7% em abril, mais 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior. Os números divulgados pelo Eurostat revelam uma inversão na tendência de descida. Nos 6 meses anteriores havia uma ligeira travagem na subida dos preços. Retirando os alimentos e a energia do cabaz europeu, a chamada inflação subjacente abrandou ligeiramente, mas mantém-se elevada nos 5,6% e longe do objetivo de 2%. O panorama nos países da moeda única reforça a expectativa de que o Banco Central Europeu vai voltar a subir os juros na próxima reunião. O BCE tem usado os juros como ferramenta de controle dos preços no consumidor. Os analistas dizem que a reunião do BCE na próxima quinta-feira pode decidir um aumento entre 1/4 ou meio ponto percentual. A Ucrânia vai boicotar os Mundiais de Judo marcados para Doha, no Catar, no próximo fim de semana. A decisão anunciada segunda-feira é consequência da autorização da Federação Internacional de Judo à participação na competição de russos e bielorrussos como atletas neutros. E nem mesmo o facto de ter sido prometida uma investigação ao posicionamento dos atletas perante a guerra fez ceder a Ucrânia. Ми готувалися до цього, розуміли, що може така ситуація бути, але чекали, що все ж таки здоровий глузд в Міжнародній федерації переможе, але вийшло зовсім не так. 28 числа квітня, в останній день реєстрації, буквально там за 7-8 годин до кінця реєстрації, на сайті Міжнародної федерації вийшов такий меседж про те, що IJF допускає спортсменів з Росії і Білорусі до всіх своїх змагань в нейтральному статусі, так звані індивідуальні нейтральні атлети. A participação de russos e bielorrussos tem sido contestada em diversas provas desportivas internacionais, sobretudo pela Ucrânia. Nas provas da UEFA e da FIFA, os clubes russos continuam proibidos e para os Jogos Olímpicos a abertura ainda está a ser ponderada, apesar da ameaça do boicote da Ucrânia a Paris 2024. A cidade de Liverpool, famosa pela música e pelas bandas que aí nasceram, aguarda com grande expectativa pelos participantes no Festival Eurovisão da Canção. I'd say the city's bouncing, to be honest with you. They're really looking forward to it. You can see everywhere you go, there's like, signs of Eurovision, everyone's like, pepped up for it and that, so it'll be good. Liverpool's the home of music. It really is the home from way back when in the 50s, 60s, right up to now. That's going to bring a lot of money into the city, the wholesale business, the pub game, even the taxis, and it's going to be brilliant for the city. Para estas duas famílias de refugiados ucranianos, cujo país ganhou o Festival da Eurovisão no ano passado, Liverpool agora é o lar. I think it's quite fair because UK helped Ukraine a lot. Os entusiastas da Eurovisão já circulam pela cidade para testemunhar o erguer do que se espera ser a maior recepção do festival que uma cidade sede já realizou.
Para ter a hipótese de ganhar um bilhete para o evento, há quem faça fila e espera que a sorte lhe ofereça a entrada para o Festival Eurovisão da Canção. It's anticipated that Eurovision will inject £25 million into the economy here on Merseyside, and that beyond that there'll be a 5% increase in terms of the number of European tourists coming to this city every year. Dentro da arena, no Albert Dock de Liverpool, o cenário foi desenhado de acordo com o tema União, Celebração e Comunidade. A banda sonora do evento deste ano foi escrita pelo compositor ucraniano Mikhail Nekrasov. We see that the whole city is in a Eurovision mode, totally. All the restaurants, all the bars, are totally living it, and we can't wait to experience more things from the city as the Eurovision unfolds. It's one of my dreams to be in England, and it's really amazing that we are here in the city of music, in the city of everything happened in the past, and we are going to celebrate the Eurovision Song Contest here in the UK. O Festival Eurovisão da Canção deveria acontecer na Ucrânia, mas a invasão russa não o permite. Liverpool entrou como cidade substituta e pretende deixar os ucranianos orgulhosos. A partir desta terça-feira, os programas de entretenimento na televisão dos Estados Unidos começam a perder conteúdos e, em alguns casos, a parar. Milhares de autores e argumentistas de televisão e cinema entram em greve, consequência de negociações falhadas com os principais estúdios e plataformas de difusão por melhores salários e contratos mais estáveis. É a primeira greve do setor em 15 anos e pode provocar atrasos nas séries de televisão e filmes com estreia prevista para este ano. No final de 2007, uma greve de 100 dias dos autores e argumentistas custou mais de $2 mil milhões ao setor.